O que é a Internacional? A Internacional, palavra terrível, dizem uns, palavra sublime, respondem outros. Quem terá razão? A Internacional é hoje o campeão do movimento socialista. Antes, pois, de explicarmos quais sejam as ideias e a organização desta famosa associação, convém dizermos duas palavras sobre o socialismo, cuja bandeira ela ergue como uma robusta no meio das nações. O que é socialismo? Será um parto monstruoso, filho das paixões, da inveja, do espírito de anarquia? Será uma doutrina extravagante, sem raízes na natureza humana, sem precedentes na história dos povos? Não. O socialismo, tão antigo quanto a injustiça e a opressão do pobre pelo rico, do desvalido pelo poderoso, não é mais do que o protesto dos que sofrem contra a organização viciosa que os faz sofrer, e a reclamação da justiça, da igualdade nas relações dos homens que a natureza criou livres e iguais, e de que a organização social fez como que duas raças inimigas, uma que manda, goza e oprime, outra que obedece, trabalha e sofre. De um lado, senhores, aristocratas, capitalistas, do outro, escravos, servos, proletários. No dia em que essa desigualdade monstruosa e ímpia apareceu no mundo, apareceu também logo a protestar contra ela o socialismo. O socialismo não é de hoje nem de ontem. Todos os grandes pensadores, desde Pitágoras e Platão, Cristo e os Gracos, e os santos da primitiva igreja, e os fundadores das ordens monásticas, todos reclamaram contra a miséria e a desigualdade, em nome do direito natural e inalienável que todo homem tem à vida, ao bem-estar, aos meios de desenvolver sua atividade, trabalhando, à família e à instrução. A todos eles fez o espetáculo da injustiça social soltar palavras de amargura e indignação. Este movimento socialista renasce com mais força do que nunca no século XIX. Por quê? Porque o século XIX é o século das grandes reivindicações. Porque neste século científico e positivo, o povo proletário, depois de iludido durante centenas de anos por falsas promessas de melhoramento que nunca se realizavam, da parte dos reis, dos sacerdotes e dos poderosos, convenceu-se finalmente que não era dessas classes interessadas na sua miséria que devia esperar o livramento, mas só de si, do seu esforço, de sua virtude e de sua união. O povo teve consciência do seu direito ultrajado, do seu trabalho menosprezado, sentiu uma voz íntima dizer-lhe que também os filhos do povo eram homens, e como tais deviam levantar as cabeças e conquistar para si na sociedade o lugar que compete a homens livres e dignos. Meditou, então, e perguntou: por que sofre o povo? Por que é que aqueles de cujas mãos sai todo o trabalho, toda a produção, toda a riqueza, todas as condições primárias do progresso e da ilustração, vivem na miséria, na ignorância, na abjeção? Por que é que a ociosidade que nada produz tem a melhor parte do sol e da luz das sociedades, enquanto que a atividade que tudo fecunda vegeta numa obscuridade úmida e doentia? Qual é a causa dessa ímpar desigualdade? E a voz da justiça, de acordo com a voz da ciência, respondeu: porque a sociedade está constituída sobre uma base injusta, que em vez de servir para o melhoramento das condições de todos, serve só para o engrandecimento de alguns poucos, à custa do maior número. O princípio falso do egoísmo preside por toda parte as relações sociais dos homens, em vez do santo princípio da fraternidade. E o mundo, em vez de nos apresentar o espetáculo consolador de uma só família humana, uma família de irmãos, apresenta-nos o quadro cruel de um vasto e confuso campo de batalha,
onde cada homem é um combatente que só procura engrandecer-se com os despojos daqueles que devia considerar como seus irmãos. Há, efetivamente, um grande combate travado. Há dois exércitos e duas bandeiras inimigas. De um lado, o trabalho, do outro, o capital. De um lado, aqueles que trabalhando produzem. Do outro lado, aqueles que, sem esforço, e só porque monopolizaram os instrumentos de trabalho, as terras, fábricas, dinheiro, vivem da pesada contribuição que impõe a quem, para produzir e viver, precisa daqueles instrumentos, daquele capital. O capitalista diz ao trabalhador: se queres produzir, se queres viver, se queres existir, aceita submisso às minhas condições. Recebe a minha lei, sê o meu criado e meu servo. Eu apreciarei o teu trabalho, darei por ele o que eu entender, serei o teu diretor, teu amo, teu tirano, e só assim terás direito de existir. Se essas condições te parecem duras, cruéis, inadmissíveis, deixe-te nesse caso a liberdade de morrer de fome, a liberdade da inanição. É isso justo? É isso humano? Não, 1000 vezes não. E todavia é essa cruel realidade. A concorrência e o salário põem o trabalho à mercê do capital. E este, sentindo-se forte, extrai do trabalhador tudo quanto ele produz, deixando-lhe apenas o suficiente para não morrer, isto é, para poder continuar a trabalhar. Pois bem, o sentimento inato da justiça diz ao povo que isso não pode ser. E a ciência econômica demonstra-lhe que isto não deve ser. É nesta afirmação da consciência e nessa demonstração da ciência que consiste o socialismo contemporâneo. Não pode ser, afirma a consciência, porque quem trabalha deve receber o produto íntegro, total do seu trabalho, que é seu e lhe pertence até a última parcela, porque foi produzido exclusivamente pelo seu esforço, pela sua atividade. Deve receber todo esse produto e não uma parte desfalcada, minguada, reduzida miseravelmente. Se o não recebe, há um roubo. Esse roubo não será voluntário, intencional, mas nem por isso deixa de existir e de ser roubo. O salário não é mais do que uma maneira legal e civilizada do capital pôr uma faca aos peitos do trabalho. Não deve ser, demonstra a ciência, porque no fenômeno da produção da riqueza, o capital e o trabalho não são dois fatores iguais, não concorrem igualmente, não podem, pois, ter direitos iguais. Se o trabalho e o capital concorrem ambos para a produção, numa colaboração harmônica, devem ser ambos retribuídos. Mas se o valor, a riqueza, é apenas o produto de um deles, só esse tem o direito a ser retribuído, o outro é intruso e parasita. Pois bem, a ciência econômica, reformada e retificada por aquele grande pensador popular, aquele profeta do proletariado, Proudhon, demonstra-nos que só o trabalho produz, só ele tem valor, só ele direito à retribuição. O capital por si é estéril. A terra, as máquinas, o dinheiro por si nada produzem. Só o trabalho, lançando mão desses instrumentos, lhe dá valor, poder, vida, fecundidade. Sem capital, o trabalho ainda pode produzir, mas sem trabalho que o vivifique, o que é o capital mais do que uma matéria inerte, estéril, morta? A riqueza é o trabalho transformado em produto, isso é, o trabalho sobre outra forma. O capital não é mais do que uma condição, um instrumento dessa produção onipotente, posto em atividade pelo esforço do trabalhador, e sem esse esforço é como se ele não existisse. É como o vento se não existisse a vela, como a ciência se não houvesse o pensamento, inúteis, estéreis. Eis aí, pois, o que a consciência afirma e o que demonstra a ciência. Mas a sociedade pratica exatamente o contrário. Logo, a sociedade está organizada contra a consciência e contra a ciência, isto é, contra todas as leis da natureza. É uma monstruosidade. O que vemos com efeito? Vemos a legião ávida e parasita dos capitalistas, tendo monopolizado os instrumentos de trabalho e o crédito, ditarem as leis do trabalho, imporem um jugo despótico, calcarem aos pés os direitos sagrados do trabalhador e sugarem da produção,
filho exclusivo do trabalho, a melhor e maior parte. O capital é o rei do mundo. É mais, é um Deus. O Deus dessa sociedade corrupta e injusta, mas um Deus feito à imagem dela, como ela, corruptor, injusto e tirânico. O resto, o que fica depois desse roubo legal e organizado, é o que se atira quase como uma esmola ao trabalhador, com o nome odioso de salário. O salário, resumindo em si todas as misérias da sociedade atual, será de futuro o grande ato de acusação e o corpo de delito contra essa sociedade, e já hoje começa a ser no Tribunal da Consciência Popular. É assim que a classe trabalhadora, despojada da maior parte do produto de sua atividade e condenada a uma minoridade perpétua, não tem podido elevar-se pelo pensamento, pela instrução, pela consciência cívica e particular, até aquela altura a que todo homem que trabalha tem um duplo direito, já como homem, já como pertencendo à classe dos únicos produtores de toda a riqueza e de todo o bem-estar. Crime de horrível fratricídio social, perpetrado por uma classe contra outra, já há muitos séculos, simbolizando o mito de Abel e Caim. Mas depois desses séculos de opressão e trevas, começa hoje a raiar uma grande luz. Essa luz nova começam por toda parte a abrir-se os olhos do povo proletariado. E na Europa, na América, no seio de todas as nações sai um grito formidável e unânime: justiça. A cada um o produto íntegro de seu trabalho. Abaixo a tirania do capital, abaixo a exploração do homem pelo homem. Esse grito, simbólico do pensamento novo, do pensamento popular, é o socialismo contemporâneo. É a aplicação deste princípio de eterna justiça, dá a cada um o que é seu. Essa aplicação é a glória do povo moderno e a grande, a suprema obra do século XIX, emancipar o trabalho, apagar por uma vez da face da terra a odiosa divisão de classes, fundindo-as todas numa só, de trabalhadores livres e iguais, não ricos e pobres, senhores e servos, governantes e governados, capitalistas e operários, mas todos os homens debaixo do mesmo céu, em face do mesmo trabalho justo e digno. Eis a sublime concepção popular do nosso tempo, elaborada para o povo e pelo povo, sim, pelo povo, representado pelos pensadores saídos de seu seio, inspirados dos seus sentimentos, solidários nos seus sofrimentos e misérias. Deste novo dogma social, a Internacional, criação essencialmente popular, é ao mesmo tempo o legislador, o soldado e o sacerdote. Vejamos, pois, as suas doutrinas e os seus atos. O programa da Internacional. Toda a doutrina da Internacional e a sua originalidade pode dizer-se que está contida numa definição nova da propriedade, numa rigorosa e fundamental distinção entre a propriedade individual, sobre a qual o indivíduo tem um direito extenso e absoluto de usar e dispor, e a propriedade coletiva, que é o patrimônio da humanidade, da qual o indivíduo, por isso mesmo que faz parte da humanidade, tem o direito de usar, mas de que, por isso mesmo, que não é mais do que uma parcela da humanidade, não tem direito de dispor. Essa distinção fundamental foi em todos os tempos reconhecida por todas as sociedades. O ar, os mares, os rios e os terrenos inexplorados foram sempre considerados patrimônio de todos e propriedade de ninguém. Mas o capital, por isso que representa uma acumulação de esforços anteriores e é, por assim dizer, o trabalho armazenado, entendeu-se sempre que não devia ser considerado senão propriedade individual. E nesse ponto que está a originalidade audaciosa da Internacional. Certamente, dizem os publicistas do socialismo, quem possui um capital, acumulação de trabalho anterior, tem direito a ele. Mas se esse capital, que por um lado é indispensável à produção, visto que é um instrumento do trabalho, por outro lado não cria realmente, não produz, mas somente torna possível a produção. Não será a sua monopolização nas mãos de alguns indivíduos uma justiça flagrante? Uma injustiça flagrante, impondo-se o capital ao trabalho,
ao verdadeiro produtor ditando-lhe leis, tendo na sua independência.